Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Toda semana estamos aqui para falar dos assuntos da agroecologia, sustentabilidade, meio ambiente e hoje também sobre o milho agroecológico, aquele milho que muda a realidade de muitas famílias no campo, sobretudo nessa época de São João. Mas antes do nosso papo, sabe onde você encontra os milhos da agroecologia? É nas feiras agroecológicas. Então bora falar delas e bora falar também da nossa campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico. O programa de hoje vem falar do São João, a nossa festa junina. Aqui em Pernambuco e Nordeste você já sabe, o São João é aquela festa do calendário que não pode faltar. Uma época para brincar e dançar muito forró, ouvir as músicas clássicas da nossa cultura, festejar e, para quem é bom de boca, que nem eu, aquela época da canjica, do munguzá, do cuscuz de coco, polentinha, pamonha, bolo de milho. Ah, e qual é a base disso tudo? O milho! Então bora falar dele, o milho agroecológico. Você sabe qual a importância do milho para quem produz alimentos no campo? E do São João? Pois é, o milho é a base alimentar do nosso povo e é por isso que precisamos lutar por um milho agroecológico, grãos sem veneno e feitos pela mão de quem entende da festa, da cultura, da agricultura e da vida. E para conversar com a gente nesse papo de milhões, a gente bate esse papo hoje com Riva Almeida. Ela é agrônoma especialista em educação, conservação e manejo dos recursos naturais no semiárido nordestino. Ela é coordenadora do Centro Sabiá, no Sertão. Riva, bem-vinda mais uma vez aqui para nossa conversa. Oi, João, que joia! Eu fico mais uma vez muito feliz de estar por aqui nesse programa que eu acho muito legal, bater esse papo contigo e entrar na casa do povo, né? Isso eu acho que é o melhor. É verdade, Riva. E pra gente falar de um tema tão maravilhoso quanto é o São João, né? Uma festa bonita que atravessa gerações. Mas, Riva, qual a importância dessa data para quem produz, para quem vive da agricultura familiar, da produção de alimentos? Faz a diferença o São João? João, faz toda a diferença. E tu tem o nome do santo, né, rapaz? Então é dupla comemoração. O São João é uma festa super importante, né? É uma das celebrações de maior significado para o povo do semiárido. É verdade. E o povo do sertão, é talvez a data mais importante do ano, tá nessa data do São João, que coincide. Ou acho que nem coincide, eu acho que é proposital, na verdade, né? Com a colheita do milho. Né? Então, é uma festa da colheita, é uma festa religiosa, claro, mas é uma celebração de colheita. Né? Justamente nesse período, a gente vai ter milho em abundância, e aí se faz diversos pratos, as comidas típicas. Tudo que vem, justamente né? nesse período. Uhum. Né? Então, o São João ele tem essa relevância e é um momento, inclusive, em que aquece, né, a comercialização, as famílias, né, nesse período tem produção. Esse ano, mais ou menos, João, realmente a produção, tanto de milho quanto de feijão, não
Assim, não foi tão boa, a expectativa, infelizmente, não é das melhores, mas vamos ter milho esse ano. Pois aí, o milho, inclusive, faz parte dessa identidade cultural, né? Do São Sim, João. Presente na maior parte dos pratos típicos que a gente até citou aqui. Pamonha, bolo de milho, canjica, munguzá, cuscuz e o próprio milho na manteiga, ou milho na brasa. Mas por ixi, que Maria. isso, Riva? Por que o milho é tão importante na base alimentar nordestina? O milho é uma cultura ancestral, né? As comidas de milho são ancestrais. É, o milho é aqui das Américas, né? Então, quando os europeus chegaram aqui, se encantaram, inclusive, porque índio já plantava milho, já É tinha verdade. milho na base da sua dieta, né? Nós temos uma riqueza muito grande de variedades, de tipos de milho, né? Que a gente chama isso de riqueza genética, Uhum. né? São muitas variedades. No Isso, sertão isso você que você tem fala, Riva, é muito importante, porque quando a gente pensa em milho, certeza. pensa muito, né, num milho só, aquele milho amarelinho e tal. Tu pode explicar pra Exato. gente, Riva, que mais milhos nós temos? Ixi, Maria. Só se a gente for contar os milhos das Américas, são mais de 200 tipos, né? Aqui no sertão nós temos dezenas. Então a gente não tem um tipo só de milho. Se a Uhum. gente for observar só pela cor, então você tem um milho branco, milho amarelo. Aqui no sertão a gente já conseguiu resgatar, inclusive, os milhos vermelho, Olha preto, só. os milhos coloridos, né? E aí as cores, cada um significa uma variedade diferente, né? E cada Uhum. cor tem muitas variedades entre elas. Então, assim, essa riqueza genética ela é importante porque cada uma tem sua característica. Pois é. Tem uma que é mais produtiva, outra que é mais saborosa, outra que, sei lá, é mais. é, tem um ciclo mais curto, então Sim. assim, é Aham. mais resistente à seca. Então, Uhum. cada uma tem uma característica diferente e a gente precisa manter, né, essas variedades, porque isso, inclusive, dá autonomia para as famílias que cultivam o milho. Né? Perfeito. Então, isso é super importante. E você fala dessa autonomia, Riva, e dessa proteção desses milhos diferentes, dessas características diferentes. Isso passa pela agroecologia, né? Isso Com passa por certeza. por ser guardião das sementes. Você pode explicar pra gente, Riva, o que significa você ser guardião disso? João, antes de eu explicar o que é ser guardião disso, tem uma frase que eu escutei que diz que é dos movimentos sociais, que diz Uhum. que a agroecologia, a semente é o portal da agroecologia. E aí o Olha só. milho tem um significado muito forte, né? Para esse para esse princípio, né? A agroecologia ela defende a autonomia, a soberania dos povos. E para ter essa soberania, a gente precisa ter a, a semente, né? Que é uma das nossas riquezas, é um legado importante dos povos do semiárido. Né? A semente do milho, como eu te falei, os indígenas já, né, já tinham Pois é. essa prática. Então, para os povos do semiárido, ela é importantíssima. E um dos princípios da agroecologia é esse, que é valorizar as culturas locais, territoriais. E sem isso, a agroecologia não existe. Então, Perfeito. é uma das bases da Uhum. agroecologia, está na semente, que é, no nosso caso, na Paraíba, chama semente da paixão, a semente É crioula. verdade. Né? Aqui a Que gente lindo. chama semente da partilha, aqui em Aham. Pernambuco. Então, tem esse peso, né, altamente significativo para a agroecologia. Pois é, até o São João precisa ser Ixi, agroecológico. São João é a festa mais agroecológica do mundo, Não né? é? Que interessante. E Riva, quando a gente fala desses produtos do milho transformados, né? Que é quando o milho se transforma num Sim, bolo, na pamonha, a gente está falando de beneficiamento da produção. Você pode isso. explicar para quem está nos ouvindo qual a importância desse beneficiamento? Como é que ele acontece, Riva? Olha, o beneficiamento acontece em diversos patamares. Uhum. Né? Ele acontece lá na casa das famílias, né? Quando ele vira farinha de milho, por exemplo, que é uma comida muito típica
aqui no sertão do Pajeú, na região aqui de São José do Egito, né? Por ali no Alto Pajeú, o pessoal faz muito farinha de milho, que é maravilhosa. Então começa para fazer o angu, para fazer o xerém, serve para as pessoas, também para os animais, é uma base importante para a criação das galinhas, por exemplo, né? Que é os pequenos animais que são normalmente cuidados pelas mulheres, né? Então o milho é uma base muito, muito importante. E aí ele vai para outros mundos, né? Para fazer o famoso flocão, né? A gente tem flocão, inclusive agroecológico, né? É verdade. Aí por Recife eu sei que tem uns, né, um pessoal que produz flocão, já coloca no mercado, que é ameaçado, né, João? Hoje a gente tem aí a questão das sementes transgênicas, e comprovadamente já traz uma série de problemas de saúde, como alergias e tal, né, e ameaça a nossa soberania. E como você falou, já que vai para os animais também, os próprios animais se alimentam de uma alimentação tóxica. Exatamente, João. Então é importante a gente manter essas sementes, porque a semente do milho, inclusive, ela corre um risco, como o cruzamento entre os pés de milho, né, entre as plantas, ele acontece muito fácil. Sim. Então, se você tem uma semente de milho transgênica e uma semente, um pé de milho que é de uma semente transgênica e outro que é de uma semente crioula, eles podem cruzar e a semente crioula ela pode ser contaminada. Então, tem essa questão desses riscos também. Mas o beneficiamento, ele acontece largamente. Você pode chamar também de manipulação do milho, né? Fazer o angu, cuscuz, farinha, canjica, pamonha. Aí a infinidade de... Nossa, são infinitas possibilidades. Pois é. Né? Infinitas. E inclusive, o pessoal também comercializa o produto beneficiado. Nas feiras agroecológicas, nesse período, é muito comum você encontrar pamonha, canjica, muguzá, tudo de semente crioula. Então, isso é muito importante e a gente precisa fortalecer, né? Exatamente. Esse processo. Perfeito. E Riva, a gente já está falando aqui, essa meio que já é a pedra cantada, né? Mas como é que essa produção agroecológica, pela agricultura familiar, ela pode garantir não somente comida gostosa e sem veneno, mas também essa soberania alimentar através dessa produção que você está dizendo, Riva? Pois é, João. O fato de possuir, né, essa semente é muito importante. A gente não depende do mercado, do agronegócio, para adquirir as nossas próprias sementes. As sementes estão aí dos nossos bisavós, das nossas bisavós e até de antes. Por isso que é tão importante essa ancestralidade. São muito importantes, são mais de 700 anos plantando milho. Milho é de antes de Cristo, né? Então, essa ancestralidade ela é importante e é importante que a gente garanta, até do ponto de vista legal, de possuir, né, essa semente, de ter o direito de reproduzir, de comercializar, que isso é uma coisa que é uma das ameaças da transgenia. O transgênico, você tem que comprar a semente. Você não pode produzir e colher e replantar aquela semente que você produziu. Você tem que comprar todo ano, porque é uma semente patenteada. Então, eu acho que aí está o X da questão, o grande segredo da soberania. É de você ter autonomia, você não depender do mercado para produzir o milho, que é tão importante, né, para a nossa alimentação. Tá vendo? Milho é soberania, milho é autonomia. Como é que a gente defende essa autonomia? Como é que a gente defende a nossa ancestralidade através do milho? Pensa nisso, que agora a gente faz uma pausa. Fica aí que o programa volta já. Queimar o mato é uma prática comum na agricultura, mas hoje a gente sabe que ela causa muitos danos e destruição. O fogo tira os nutrientes e a água do solo, deixa a terra seca, mata as plantas, os bichos,
E tudo pelo caminho. Queima casas, mata pessoas, destrói famílias. Tacar fogo não é a solução. As queimadas deixam um rastro de destruição difícil de apagar. Onde o fogo pega, a morte fica. Uma campanha do Centro Sabiá. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com o Riva Almeida, hoje falando sobre o São João e o milho agroecológico. Riva, é claro que esse alimento, né, não é só bom financeiramente, é cultural. Qual a importância da agroecologia na preservação dessas tradições culinárias também do São João, Riva? Eu acho importante a agroecologia, não, porque ela defende as comidas, os alimentos ancestrais, porque são alimentos saudáveis que nunca precisaram de adubo orgânico, de adubo químico, de agrotóxico. Né? A gente sempre teve em abundância, né? Essa abundância em quantidade, em qualidade, em diversidade. Então, a gente sempre possuiu isso. Isso é ancestral, como você falou. Isso vem dos nossos avós, bisavós. Então, a agroecologia, acho que ela tem uma importância porque defende, tem como bandeira a defesa dessas variedades, dessa semente. Tá? É uma das bandeiras. É da gente promover a multiplicação, a partilha dessas sementes, né? E, assim, eu já falei dessa ameaça da transgenia, né? Eu acho que a agroecologia tem um papel importante, né? Que é de articular, né? E de ser protagonista desses movimentos junto com agricultores e agricultoras para garantir que essa riqueza genética permaneça na mão das pessoas, dos povos, né, que cultivam e que beneficiam e que têm o milho na sua base alimentar. Pois é, o milho é a base alimentar, né? Não só no São João, mas também no ano todo. Riva, a gente falou aqui de várias coisas positivas dessa agroecologia, mas pode ser que tenha alguém que nos ouça que produza milho e acabe usando esses insumos químicos, acabe usando esse milho franqueado, digamos assim. E aí eu lhe pergunto, até para explicar para quem está nos ouvindo que produz, qual é o benefício dessa produção agroecológica na vida do sertanejo, da sertaneja, do agricultor, da agricultura? Além dessa coisa que a gente já falou, da autonomia, não depender, né, de só isso outros, já é muito, né? Não depender do mercado, né, da lógica capitalista, eu acho que é estratégico. Sabe? Eu acho que isso é super importante. E tem uma coisa, João, que é uma estratégia que é fundamental, que são as casas de sementes comunitárias, coletivas, também chamadas de banco de semente, que valoriza e que garante que essas variedades, que essa diversidade genética vai continuar existindo. Nas casas, nos bancos, que se concentram, que se reúnem os guardiões e guardiãs das sementes crioulas. Isso é muito valioso para nós, para os povos do semiárido, isso é super importante. Então, a gente tem que estar ligado, antenado, fortalecendo, reforçando esse debate, essa pauta, essas estruturas, e essa organização em torno das casas coletivas de sementes. A gente falou aqui de tanta comida gostosa, beneficiada, da agroecologia, chega, deu a fome desse milho, né? Me resta te perguntar, Riva, se a gente quer consumir a agroecologia, comida de verdade, produzida sem veneno, o milho de verdade, onde é que a gente encontra, Riva? Eita, aí é com agricultores e agricultoras familiares, tanto nos seus roçados, quem tem esse acesso, mas também
nas feiras agroecológicas, em Recife, na agroecologia, eu acho que a gente pode garantir, né, essa comida saudável, essa comida de verdade. Então, consumir produtos da agricultura familiar é muito importante, João, porque a gente fortalece esse formato de agricultura, esse jeito de produzir, fortalecer essa produção na perspectiva agroecológica, ela é muito importante. E isso só vai se dar se for garantido a presença, a permanência, a partir, inclusive, das juventudes no sim, campo. pois é. Né? A gente precisa reforçar essa forma de agricultura, inclusive as políticas públicas precisam olhar muito para essa dimensão, né, da agricultura familiar de base agroecológica, para garantir que ela resista, até porque já está cantada a pedra, como diz você, até pela ONU, de que a agroecologia vai ser o único caminho para garantir a vida nesse mundo daqui a um século. Não tem outro. Pois é. E isso passa pelas juventudes porque passa pela ancestralidade, né? Se existe hoje, é porque algumas juventudes várias vezes preservaram essas sementes. Exatamente, João. E eu acho que tem um povo, umas juventudes que estão fazendo isso, assim, de forma muito, muito brilhante, sabe? Uhum. Tem aí o povo da Comissão de Jovens Multiplicadores da Agroecologia, a CJMA, e, nossa, faz um trabalho muito bacana e tem essa coisa da semente crioula, a semente da partilha na sua pauta. E é importante a gente reforçar essa juventude. Com certeza. Muito bem, como nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico, que é esse quadro onde convidado, a convidada trazem seus pontos finais e metem o bico na questão, para quem sabe puxar ali um grãozinho de milho. Riva, por que devemos lutar pela preservação da comida de verdade, do milho de verdade, sem transgênicos e sem veneno? Mete o bico. A gente precisa preservar a comida de verdade, as sementes crioulas, porque sem isso não há vida. A vida só pode existir a partir da perspectiva agroecológica, a partir do alimento saudável, porque sem isso nós não vamos ter qualidade na nossa presença nesse planeta. E para isso nós precisamos garantir políticas públicas de assistência técnica, políticas públicas de crédito pautado na agroecologia. Então tá aí, muito obrigado mais uma vez por mais uma participação de Milhões, Riva. Gente, hoje eu conversei com Riva Almeida. Ela é agrônoma, especialista em educação, conservação e manejo dos recursos naturais no semiárido nordestino. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar, Riva, para quem nos ouviu aqui? Então, João, desejar para todo mundo um feliz São João. Que a gente tá aí nesse tempo tão maravilhoso, né, de comer comida de verdade, das comidas de milho que nos aproximam. Tempo de partilha. Tempo de partilha, nos aproxima as pessoas nas comunidades, tem os festejos. O povo aqui pelo sertão do Pajeú tá ensaiando quadrilha, e aí já aproveita, já leva uma pamonha, uma canjica com café. Né? Então, para todos e todas, todos, um São João de muita paz, de muita alegria e de muito resgate das sementes crioulas do milho. Maravilha! É isso, muito obrigado, Riva! Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar hoje e continue nos acompanhando. Você pode seguir o Centro Sabiá nas redes sociais, Instagram,
Twitter, Facebook, procure por Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site, que é www.centrosabiá.org.br. E você, já seguiu esse podcast no YouTube e no Spotify? Segue a gente aí e ajude o Cantos do Sabiá chegar cada vez mais longe. Toda semana a gente vem discutir agroecologia, meio ambiente e o mundo. E se você tá aqui toda semana, então larga esse follow, vem com a gente. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução minha, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.